Desde segunda-feira, a partir do Evangelho segundo São Lucas, estamos acompanhando coisas maravilhosas, ensinamentos maravilhosos. Jesus fora à sua cidade e, consequentemente, ao sábado foi à sinagoga. E ele, a partir da profecia de Isaías, ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou com a unção, para proclamar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, para recuperar a vista aos cegos, para anunciar o ano da graça do Senhor. O ensinamento de Jesus simplesmente produziu aquilo que lemos no versículo 22. Todos davam testemunho a seu respeito. Todos estavam admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Tudo bonito, tudo maravilhoso. Mas, ao final deste evangelho, aqueles que tinham-no admirado, aqueles que estavam encantados com a primeira parte das palavras de Jesus, expulsam-no da cidade, levam-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Meus irmãos amados e queridos, uma lição muito grande para nós. Enquanto alguém está dizendo o que nos agrada, enquanto alguém está correspondendo aos nossos aplausos, aos nossos elogios, à nossa admiração, tudo está perfeito. Mas quando esse mesmo alguém que admiramos fala algo que precisamos, porém não queremos ouvir, não queremos escutar, isso produz em nós a reação daquelas pessoas. Em poucos instantes, estavam admiradas, estavam encantadas, estavam elogiando, inclusive dizendo: mas não é este o filho do carpinteiro? Literalmente equivocados. Mas não é este o filho do carpinteiro? Como? De onde lhe advém tanto saber, tanto conhecimento? Aplausos, holofotes. Mas logo em seguida, essas mesmas pessoas querem jogá-lo ao precipício. Tenhamos cuidado com esta atitude que pode ser minha, que pode ser sua, que pode ser nossa. Jesus sai de lá, de Nazaré, e vai para Cafarnaum. Não é muito distante. Chega lá e entra na sinagoga. Atenção. Lucas
ele cita o confronto de Jesus com o demônio, a vitória de Jesus sobre o demônio. De lá, Lucas o coloca em Nazaré. De Nazaré, Cafarnaum. Olha aqui, preste atenção nos paradoxos. O que vimos lá em Nazaré, na sinagoga? Elogios, aplausos, mas agora as pessoas querem exterminar Jesus. Na sinagoga de Cafarnaum havia um homem possuído por um espírito maligno. Consegue relacionar as coisas? As pessoas que estavam na sinagoga em Nazaré, de repente, querem matar Jesus. Agora, na sinagoga de Cafarnaum, um homem possuído por um espírito maligno. A libertação que Jesus produziu naquele homem provocou admiração. Aquela mesma admiração lá de Nazaré, ela aparece aqui agora. Vejamos. O demônio saiu do homem. O espanto se apossou de todos. E eles comentavam entre si: que palavra é esta? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Muito bem. Jesus sai de lá, vai à casa de Pedro. Isto aqui é reflexivo, queridos, e muito importante para nós. Não somos nós também aqueles que elogiamos, que aplaudimos? De repente, tudo muda. Queremos jogar do precipício aquele que há pouco estávamos aplaudindo, mas porque ele disse algo que, embora precisássemos e devêssemos ouvir, não quisemos escutar. Essa é a nossa reação. Segundo, será que eu não sou aquele endemoniado que está lá na sinagoga? Na casa de Pedro, Jesus cura a sogra de Pedro. Uma vez curada, ela começa a servi-lo, a trabalhar pelo bem-estar. Ela começa a fazer aquilo que Marta estava fazendo quando Jesus chegou em Betânia. O melhor, trabalhando, agitadamente trabalhando para dar o melhor, para limpar a casa, fazer a melhor comida, porque uma visita muito especial estava ali. A sogra de Pedro faz o mesmo. Uma vez curada, ela começa a trabalhar, começa a servir. Queridos, para que sair da casa de Pedro? Para quê? Se a sogra de Pedro estava servindo Jesus, estava dando o seu melhor, e sobretudo ela que agora tinha uma razão a mais para fazer o melhor para Jesus. Jesus poderia ter continuado ali, mas Jesus tinha consciência que ele precisava ir às outras pessoas. Quantos de nós, queridos, porque alguém nos serve, porque alguém nos mima, porque alguém nos favorece, nos acomodamos, cruzamos os braços,
Vamos ficar aqui? Ah, quantos padres que chegam em determinadas paróquias. E muitos deles praticamente começaram ali do zero e construíram o verdadeiro império. Não para eles, eles têm a consciência do que fizeram, é escola, é creche, é isso, aquilo outro, construíram o templo, casa paroquial, centro pastoral, aquela coisa toda. E só que muitos deles acham, embora sabendo que não é para eles, que eles têm que ficar ali agora gozando, aproveitando o tanto que fizeram, reconhecidamente. Quando chega uma transferência, quando o bispo quer transferi-los, ele bate o pé. De alguma forma, ele induz o povo a fazer abaixos assinados, para que ele continue, porque quer aproveitar. Isso aqui é um exemplo, queridos, que vale para tantas outras situações. Jesus, ele poderia ter ficado ali, né? Ele poderia ter ficado na casa de Pedro, mas não é o que acontece. Não é o que acontece. Jesus saiu da sinagoga, entrou na casa de Simão, curou a sogra de Simão, começou a servi-los ao pôr do sol. Todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os repreendia e não os deixava falar. Que lição, né, queridos? Tanto espetáculo que se vê por aí. Que lição, né? Não, eu cumpro a Bíblia, eu tenho que obedecer a Bíblia. Aqui, só a Escritura está aqui. Eu não saio daqui, ela é a minha regra de prática, de fé, de moral, de tudo. Onde é que se viu essas pataquadas? Cadê? Me prova aqui dentro. Jesus os repreendia, não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Jesus amava uma pessoa, mas tinha consciência que a sua missão ia além daquela pessoa. Ele não se deixava engessar, ele não se deixava emoldurar. Ele não deixava que ninguém colocasse uma cerca em torno dele. Como hoje a gente vê os grandes popstar, né, do Evangelho. Pensemos nisto, queridos. Jesus era o autêntico missionário do Pai. O legítimo missionário do Pai. O legítimo enviado do Pai. As pessoas queriam prendê-lo, queriam que ele ficasse. Fica aqui, olha o que você já fez aqui, tanta coisa, tantas obras bonitas. Deixe que o povo venha. Mas Jesus saiu bem cedo e definiu: eu preciso ir. Essa é a nossa missão, queridos. Papa Francisco dizia: eu quero uma igreja de portas abertas. Eu quero que vocês saiam, que vocês vão e busquem as pessoas feridas, machucadas. Pensemos nisto, queridos. São tantas pessoas precisando da gente, de nós. E a gente acha melhor ficar enclausurado em casa, de braços cruzados.
gente não faz nada. Pensemos nisto. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.